um trecho de uma das aulas do irmão Antônio Grimm. O Antônio Grimm é um dos orientadores da sociedade, orientadores espirituais, da Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas. Ele se manifestava até bem pouco tempo atrás através do médium Mauri Rodrigues da Cruz, mas o professor Mauri desencarnou. E nesse momento ele não faz mais essas manifestações expressas onde ele psicofonava aulas. E nessas aulas tinha a parte em que ele ia falando livremente e partes em que ele ditava, e que os irmãos poderão inclusive encontrar aí na livraria livros que são a parte ditada dessas aulas que ele fazia para nós. Achei todas as aulas dele são muito interessantes, mas especialmente me sensibilizei a trazer esse trecho por ele, nesse processo que ele teve uma preocupação enorme em desmistificar o espiritismo, desmistificar o médium, desmistificar a mediunidade. E ele trabalha nesse trecho uma desmistificação enorme que é sobre a medicalização, de nós nos atentarmos mais no uso de medicamentos e etc. Porque, a priori, a gente perguntaria o que um espírito que está trabalhando no processo mediúnico, mediunidade, médium, especialmente, a gente via que era a plataforma principal de trabalho dele, era todo voltado para o médium se alcançando, se vendo, se percebendo, atuando, onde quer que esteja, está numa festa, está como médium, fazendo exercício mediúnico, está num velório, está como médium, fazendo exercício mediúnico. É químico, é engenheiro civil, é arquiteto, é gari, está ali no exercício da sua profissão, fazendo exercício mediúnico, melhorando sua plataforma mediúnica, sua comunicação com o mundo, com as pessoas, com as coisas. Todo o trabalho dele se volta para esse contexto. Especialmente esse, ele trouxe a questão de nos sensibilizar a uma conscientização de como médiuns que somos, fazendo o nosso exercício mediúnico, percebermos o uso da medicalização. Como é que estamos procurando usar os medicamentos. Ele não vai em detalhes, os detalhes ele deixa para a gente trabalhar junto nas casas espíritas. Ele traz o geral para que cada um de nós assuma a nossa bandeira e, inclusive, trabalhadores dos núcleos nas casas espíritas, ali desenvolvermos as especificidades. Então, nesse trecho da aula, ele trabalha no sentido do processo mediúnico, na visão crítica das conjunturas, das variáveis e das estruturas. Ou seja, vivemos e somos conjuntos. Né? Qualquer espaço que formos olhar, esse espaço aqui, são conjuntos, unidos formando uma unidade. Esses conjuntos constroem e compõem verdadeiras conjunturas que vão construir nossas estruturas. Vamos olhar para uma árvore, é uma estrutura constituída à custa de uma conjuntura formada por inúmeros conjuntos, sujeita, seja quem for, seja nós, a árvore, a minhoca, a barata, o rato, sujeitos a inúmeras variáveis a cada instante. E é instante mesmo, não é verdade? Como é que nós podemos prever daqui a 1 minuto na nossa vida quais são as variáveis às quais nós estaremos expostos? Nós não temos essa previsibilidade. Porque vivemos num movimento tão intenso, de tantas variáveis acontecendo e em movimento, que numa
uma delas será suficiente para alterar todo um conjunto de elementos em nós que vai mexer com nossas estruturas. E ele diz o seguinte, nesse subtítulo que ele dá ao parágrafo que ele trabalhou. Estamos sempre trabalhando com os senhores uma visão crítica do processo mediúnico na sua intensidade, profundidade e frutificação, todos em prol da construção de um mundo melhor. Num processo estrutural, conjuntural, a Terra, na sua dimensão crítica, está sempre sofrendo evolução. É preciso que nesta estrutura todos comecem a entender algumas coisas, sempre. Uma delas é a medicalização. Precisamos que os senhores se conscientizem de que estão deixando a Terra doente, todos os seres vivos da Terra doentes, os seres humanos doentes. Através do pensamento estruturado nas universidades, compuseram inúmeras classes de prescritores de medicamentos. Assim, veterinários, médicos, farmacêuticos, agrônomos, geólogos, nutricionistas, etc., passaram a prescrever medicamentos. E hoje nós batemos uma variável aí, que é a internet, onde pessoas prescrevem e pessoas seguem sem se conhecerem, seguem aquilo que foi prescrito, que até quem sabe fosse saudável para alguns nesse grupo social que chama humanidade, mas não para todos, e na falta de conhecimento de si mesmo, na falta de conhecimento de nossas estruturas, porque não conhecemos nossos conjuntos, nós trazemos aquela variável indicada para a nossa vida, e ela é uma variável às vezes nociva a nós. E essa é a chamada dele nessa aula para nós todos. Todos vão ficando na dependência, primeiro, das grandes indústrias petroquímicas, uma vez que hoje quase tudo é derivado do petróleo. Petróleo, seus correlatos e seus derivados. Elas, as indústrias petroquímicas, é quem fornece as matérias-primas para a maioria dos medicamentos dos senhores, que os senhores nem sabem que são. E nisso é muito importante a gente colocar, por exemplo, não só o princípio ativo, porque quando ele fala do medicamento, ele está falando que essa variável medicamento, é uma variável, né? Essa variável medicamento não vem só o princípio ativo. O princípio ativo é esse, ele está revestido por algo, porque ele mesmo é um tamanho ínfimo. A maioria dos princípios ativos que nós tomamos para resolver questões, ele é em dimensão ínfima, em tamanho. Aí vem uma carga de algo e vem um envoltório para fazer com que ele seja manipulável por nós aí. E está encaixotadinho dentro de uma cartela, vamos pôr isso aqui, e quando fala em variável, a gente tem que ir avaliar as variáveis mesmo, né? Não adianta eu pegar só a variável, o princípio ativo, que na maioria das vezes já está bem grave considerando a maneira como usamos. São saudáveis para alguém, mas não é para mim, e não daquele jeito que estou usando. Mas aí, esse princípio ativo, que já está mergulhadinho em algum pó ou em algum óleo, esse óleo é sempre um óleo vegetal, é um óleo vegetal puro, é um óleo vegetal orgânico, são as variáveis que ele está nos conclamando a pensar. E daí ele é encartelado
e está lá exposto na prateleira de uma farmácia, que na maioria das vezes até tem um ar-condicionado de dia, e à noite tem. E qual é a temperatura, vamos pensar a nossa comunidade, qual é a temperatura que os elementos se expõem na nossa comunidade, que é o Rio de Janeiro, à noite. Esse material, essa variável que faz o encartelamento desses produtos, libera ativos dela para o medicamento quando exposto a uma temperatura? Libera. Por exemplo, nós nem nos damos conta quando vamos comprar uma água mineral, que é um alimento, mas é ao mesmo tempo um medicamento, que compõe nossa saúde, de olhar de onde essa água mineral viajou para chegar até aqui. E quais foram as condições da viagem. Às vezes a pessoa compra uma água mineral assim, achando que é o máximo do bom. Esse máximo do bom era bom quando saiu lá de Caxambu, quando saiu de Cambuquira, quando saiu de São Lourenço. Mas num asfalto na Dutra, num congestionamento, num carro que não é refrigerado, que não vai se refrigerar, um baú de caminhão para trazer água mineral. Qual a quantidade de derivados do benzeno, os petrolatos que liberam da garrafa, do frasco, da parede do frasco para a água? Daí a gente fazer uma avaliação e decidir nossa água e ver as fontes que compramos. Tem fonte mais próximo do rio? Tem fonte na região de Petrópolis? Tem fonte na região de Teresópolis? Tem fonte na região de Itaipava? Eu vou passar a priorizar por essas que viajaram menos, considerando essas variáveis que passam a compor o produto, que já é uma variável na nossa vida. Seguindo-se a isso, não, vou reler a última frase, que é da indústria e tal. Todos vão ficando na dependência, primeiro, das grandes indústrias petroquímicas, uma vez que hoje quase tudo é petróleo, seus correlatos e derivados. Elas, as indústrias petroquímicas, é quem fornecem as matérias-primas para a maioria dos medicamentos dos senhores. Quando eles são necessários, são necessários. Os senhores têm avaliado quando tomam, se eles são realmente necessários? Essa é uma pergunta que ele nos deixa. Seguindo-se a isto, vêm os grandes laboratórios disponibilizando para a população um enorme excesso de medicamentos. Ele considera que nós temos excesso de medicamentos disponíveis no mercado. E mesmo quando vamos a um médico, se não estivermos cuidadosos, passamos a tomar excesso de medicamento. E por isso que toda casa, seja budista, seja Seichonoye, seja espírita e outras aí que procuram tratar o ser, cuidar do ser, nos convidam a autoconhecimento, né? Conheça, busque se conhecer, para a gente saber quando devemos, quando efetivamente precisamos daquele medicamento. E até mesmo buscar outras fontes de informações para ir confirmando e pisarmos mais seguro com relação aos nossos equilíbrios. E aí volta com as estruturas, nossas conjunturas, nossas estruturas e as variáveis que estamos trazendo para dentro de nós, para a nossa vida. Seguindo-se a isso, vem os grandes laboratórios disponibilizando para a população um excesso de medicamentos, acompanhados de completa falta de orientação para a autopercepção, para a autoanálise, compondo um número enorme de variáveis contra as estruturas sociais e humanas, sem pensar nos limites de tais estruturas. Além das estruturas, tem os limites. Por exemplo, essa moça pode trazer uma história não só genética, como de herança social, de educação, de cultura,
cujas estruturas têm muito mais resistência do que, suponhamos, as minhas. E quando nós vamos deliberadamente para a automedicação e etc., nós esquecemos de olhar esta variável, e que é uma variável que existe mesmo, né? Ela tem uma história genética, ela tem uma história social, ela tem uma história de educação, de nutrição no ventre da mãe dela, de nutrição no pós-parto, de educação para o autocontrole, autoequilíbrio, que veio ali na história de família, e que, quem sabe, a minha é uma diferenciação, há uma diferenciação tão grande que eu sou muito mais vulnerável a um determinado produto do que ela. E quando eu a imito ao tomar esse produto, eu estou me expondo a um perigo muito maior do que o que ela está expondo, porque ela tem estrutura. A estrutura dela é outra. E mais, um enorme número de pessoas que consomem tais medicamentos sem nenhuma avaliação de sua suportabilidade para com eles. Suportabilidade nas estruturas para se administrar frente às variáveis. E aí não é mais só a variável do produto, o produto é uma variável. Ao consumi-lo, nossas dinâmicas, primeiro nós fazemos o metabolismo, nós enviamos seus produtos para os mais variados sítios do nosso organismo, que mexe com o nosso equilíbrio, que vai mexer com a unidade que nós somos. Somos uma unidade, espírito, perispírito, sistema bioquímico. Quando esse produto, quando esse resultado de todo esse metabolismo alcança essa estrutura, ele está nos convidando a pensar se trazemos suportabilidade para manter um equilíbrio minimamente saudável diante dessa nova variável que nós mesmos nos tornamos. Que às vezes a gente fala em variável, a gente pensa sempre nas variáveis apenas externas. Mas os espíritos são fera, eles já nos colocam para pensar, você se tornou uma variável. Até então, ontem você se sustentava de forma até minimamente saudável, minimamente afetiva, minimamente controlando para não ir para os ataques de ira, de desânimo, de pessimismo e disso e daquilo, sendo um conjunto, não só o conjunto espírito, perispírito, corpo físico, mas um conjunto de produtos metabolizados compondo umas frentes de trabalho para compor essa unidade que se chama ser humano. Quando você mexe demais nessa estrutura e ali agregam-se produtos que o seu próprio sistema não sabe lidar, você passa a ser uma variável com relação a você mesmo. As pessoas que trabalham no atendimento a seres humanos, eu acredito que os psicólogos, os psicanalistas, esse pessoal deve passar por momentos difíceis ao perceber que irmãos nossos se tornaram, com relação a eles mesmos, uma variável, que eles ficam ali numa tentativa enorme de ajudar esse irmão a voltar para os seus equilíbrios, mas o próprio irmão não consegue lidar com o que ele é agora. E nessa aula ele está nos convidando a fazer reflexões sobre tudo isso. Ao romper com o equilíbrio de uma estrutura, rompe-se o equilíbrio de todo o sistema do qual essa estrutura faz parte, aumentando, por exemplo, o número de desencarnes precoces, o número de suicídios, aumentando o número de pessoas que perdem completamente o seu equilíbrio para estar e ser no seu meio social, uma vez que ele teve seu equilíbrio alterado em função do rompimento no equilíbrio de suas estruturas.
Convidamos a todos à criação de uma consciência crítica vinculada a uma responsabilidade para criar uma estrutura nova de pensamento, onde possamos ajudar aos espíritos encarnados e desencarnados na construção de ciência, de filosofia, de religião, que vá naturalmente produzindo um novo momento. Um momento onde os seres alcancem a cada instante mais equilíbrio, mais valores na sua escala de valores. A esse processo que leva a este novo momento, dá-se o nome de salto quântico. Olha que bonito, né? Trazer a noção de salto quântico para nós, que se a gente vai buscar na física, nem todos têm acesso, até mesmo disponibilidade de tempo para estudar o que é esse tal de salto quântico que está no momento tão em voga, estudar, falar dele, pesquisar e etc. Eles já nos trazem assim, está acontecendo aí todos os dias. Esteve acontecendo o tempo todo na civilização, está acontecendo na sua vida. Vou reler a frase para a gente se situar nisso que ele quer nos trazer. Convidamos a todos à criação de uma consciência crítica vinculada a uma responsabilidade para criar uma nova estrutura, uma estrutura nova de pensamento, onde possamos todos ajudar aos espíritos encarnados e desencarnados na construção de ciência, de filosofia, de religião, que vá naturalmente produzindo um novo momento onde cada um esteja se qualificando para viver e ser melhor. A esse processo que leva a esse novo momento, dá-se o nome de salto quântico. Ele já vem acontecendo desde sempre, só que o salto quântico hoje já colocou ovos. Eles imediatamente foram fecundados e estão sendo fecundados. Até 2050 virá o salto da cultura, que já está caminhando. O salto da cultura estará apoiado, meus irmãos, numa dimensão ecológica. Há iluminação no ser humano quando ele se observa, busca se conhecer, encaixa-se no mundo e, respeitando suas estruturas, consegue observar uma árvore, observar um pássaro, um ninho, um lago, um rio, um oceano, observar uma montanha, uma casa, voltando-se sempre para uma dimensão crítica de natureza, se enxergando e sendo natureza. Natureza ele sempre foi, mas agora é urgente que ele se veja natureza. No momento, como o antropo social, cultural, esse homem que tem uma visão antropológica, que se enxerga, fruto de uma caminhada, que é capaz de buscar sua história, buscar a história da humanidade, a história da civilização. Isso é o antropo, né? Que nos leva a buscar nessa caminhada, que nem dá para a gente dizer que é passado, ela é vivida. Que passado, para nós que estamos vivendo um sucateamento cultural aí, se fala em passado, parece que é uma coisa desprezível. Mas não, ela é vivida. E toda essa vivência está registrada em nós. Nós trazemos o nosso acervo. Então, olha, no momento, como antropo, social, cultural, está muito separado do antropo físico, biológico. Isso nas próprias casas de religião, ele está falando para nós espíritas, que a gente, ao invés de estar o tempo todo buscando unir os conjuntos, até então a gente vinha desjuntando um conjunto, era dizendo que aqui nós tínhamos um espírito e um corpo que a gente chamava de corpo físico, e que essas duas coisas eram separadas. E era quase como
se elas nem se comunicassem intensamente. Era o corpo e o espírito. E o corpo era desprezível. Quando eu entrei no Espiritismo ainda era, o discurso ainda era esse. O corpo é desprezível, nós temos que cuidar do espírito. Para hoje, o corpo é desprezível? Não, ele é um instrumento do espírito e ele é espiritualizado. Não há nenhuma célula em nós que não seja espiritualizada. Tanto que não há nenhuma célula em nós que não tenha consciência do que ela deve fazer. E faz. Ela só depende que nós, que somos o espírito, o perispírito, gerenciando um sistema bioquímico, que nós, como gerenciadores, ofereçamos as matérias-primas que ela precisa. Sempre o tempo todo. Enriquecer nosso imaginário para fornecer bons pensamentos para ela, para a célula, porque através do imaginário e do pensamento que vem o campo das ideias, o ideatório, que cria o sistema para ela saber o que ela precisa fazer. Indicamos, o espírito indica, que é o portador do pensamento, é ele, indica essas orientações para a célula através do perispírito e ela entra em ação fazendo. Num processo lindamente espiritualizado e organizado. E daí nós, ao fazermos qualquer uso de qualquer produto, passar a nos perguntar antes: o que esse produto será capaz de fazer em mim? Ah, sim, vinho, tem resveratrol. Resveratrol é bom para a saúde. Mas junto com resveratrol no vinho tem o quê? Tem álcool. E álcool é o quê? É saudável? Não, é deletério. Mas esse resveratrol que está no vinho veio de onde? Ah, veio da uva. Então, se eu quero resveratrol, ou eu como uva, ou eu como suco de uva. Eu não vou para o álcool. E esse salto quântico que ele está nos convidando a fazer nos darmos, inclusive, esse direito de refletir, o direito de pensar antes de fazer, para que haja a possibilidade do salto, do sistema organizar-se. No momento, como o antropossocial cultural, vamos lá, o social e o cultural, está separado do antropo físico biológico, que deveriam estar sempre juntos, eles estão unidinhos. Assim, o espiritual, assim, o espírito, que é o responsável pela espiritualização de todos os conjuntos, entrou em desequilíbrio. O conjunto entrou em desequilíbrio. O antropo espiritual é efetivamente a cultura. O espírito, sendo o autor, o ator e o portador da cultura, é o produtor da civilização. Sem espírito não há cultura, não há civilização. Sem respeito aos valores do espírito, são os valores morais, a civilização entra em decadência, pois faltam-lhe as estruturas em meio a tantas variáveis. E este é o momento de se pensar em cultura e civilização numa ordem crítica estruturada, onde todas as estruturas devem ser avaliadas para sabermos escolher as variáveis. Se os senhores imaginam que ao desencarnar não vão ter que lidar com as variáveis, estão enganados. Aqui, no polissistema espiritual, todos lidarão com variáveis, porque afinal a caminhada de aprendizado, de produção de cultura, de evolução é eterna. Todas as coisas disponíveis na Terra, hoje é onde os irmãos estão, devem ser avaliadas, desde uma matéria-prima, um produto, uma instituição, uma casa, a casa em que os senhores vivem, enfim, todos e tudo deve ser avaliado. O lixo que cada um dos senhores produz,
os desvios nos rios que cada um dos senhores fazem nas propriedades, a lida com os lagos, a limpeza de suas casas, o aproveitamento das águas de chuva, o aproveitamento da luz solar, o aproveitamento dos ventos, enfim, para esse grande salto quântico que está para acontecer, do qual a humanidade tanto necessita, conta com todas essas observações dos senhores. A mensagem espírita, irmãos, é abrangente. A mensagem espírita veiculada no século XXI não é aquela, entre aspas, venho das alturas infinitas falar sobre o amor. Venho das alturas infinitas para falar sobre mediunidade e que os espíritos se comunicam entre si. Não, meus amigos. Nós temos que nos envolver a todos num novo processo, onde os senhores possam entender que se prepara para um grande salto, que é o salto da cultura, e que este salto da cultura é espiritual, portanto, é cada um dos senhores. Não há espiritualidade sem ecologia, não há evolução sem se pensar natureza e sem se sentir na natureza e sendo a natureza. O ser humano iluminado é aquele que alcançou efeitos ecológicos. Ele vive em perfeita consciência de que ecúmeno é o lugar que permite perfeito desenvolvimento da vida, portanto, de todos os seres vivos, incluindo, é claro, os seres humanos. Sejamos todos nós, e muito especialmente os senhores encarnados, que estão no planeta no momento de cuidar melhor dele, seres extremamente ecúmenos. Permitam que a vida se expresse livremente. Precisamos fazer rapidamente esse juízo crítico diferenciado para a constituição de uma outra lógica, consequentemente, uma nova visão axiológica, ou seja, uma nova visão de valores. E esta nova visão de valores há de trazer um conceito mais amplo, onde as pessoas possam alcançar horizontes maiores e serem muito mais felizes. Essa aula ele fez no dia 8/11/2019, em Curitiba, na SBE. Como ele nos alerta para a questão das estruturas que nós precisamos manter. Nós já recebemos as estruturas, né? Quando reencarnamos, a estrutura está montadinha, a não ser aqueles que passaram por algum percalço e que vêm com alguma, entre aspas, deficiência, que essas estruturas não estão prontinhas para uso. Mas, no geral, recebemos pronta. Que, na verdade, nós não recebemos pronta no sentido de que Deus entrega uma estrutura mais bonita e avantajada para aquela senhora e entrega uma mais modestazinha, miúda, para a Nájila. Não, o nosso conceito de Deus é Deus plenamente Pai, justo, bom com todos, igualmente bom para todos, mas criando a todos simples e ignorantes. Cada um vai fazendo a sua evolução e vai gerenciando suas produções. E nós aí na caminhada, gerenciando produção. Então, estamos lá com o nosso projeto encarnatório prontinho para reencarnar. Por frequência, nos vinculamos a um casal, por frequência. Até então, nós espíritas bradávamos por aí que era dentro da lei das penas e castigos. Aquela família que eu trago dívidas, eu entrei nela. Então eu vou encontrar um preguiçoso para eu ter que trabalhar para ajudar, mas não era por missão, era por castigo, né? Eu vou encontrar um que é um pouco mais grosseiro do que eu e me dá umas chapuletadas de vez em quando, também era por castigo. Não, para o espírita de hoje, missionariamente, como médiuns, por frequência nós nos vinculamos a um casal
que naquele momento fez uma fecundação, vinculamos aquele embrião recém-fecundado e começamos a gerenciar a reprodução celular. E vamos produzir o sistema que vai nos atender para cumprimento do nosso projeto encarnatório. Cada um traz o seu sistema para o seu projeto, da melhor maneira possível, adequado ao seu projeto encarnatório. Recebemos do cosmos, através, nesse primeiro momento, dos pais, a matéria-prima para fazer essa reprodução celular. E dali vir alimento e água e oxigênio, isso tudo chega lá através da placenta. Acontece o parto, continuamos recebendo. Num grande número de casos, né, na maciça maioria dos casos, em condições de desenvolver uma boa atividade depois. Quando nós fazemos essa visão, nós passamos a assumir com mais responsabilidade, dentro da proposta dele aqui, a responsabilidade de necessitar o mínimo possível de medicamentos. Ou seja, a responsabilidade de assumir a produção da nossa saúde. Por quê? Quem está com melhor saúde necessita de menos medicamento. E deixarmos os medicamentos para aqueles irmãos que realmente necessitam deles. Não, de maneira alguma estaremos aqui em algum momento falando contra a indústria farmacêutica. Nem a existência de medicamentos com efeitos colaterais, mas que para aquele caso, lastimavelmente, aquele é o medicamento que foi possível desenvolver. Mas o que nós precisamos é saber, esse medicamento é para mim? É para esse meu irmão? É para essa pessoa que está do meu lado, que eu estou indo dar por automedicação, ou na orientação de um médico que a minha intuição já disse que ele não é a pessoa certa? E até isso nós vamos ter que nos antenar cada vez mais diante do grande acervo de medicamentos disponível no mercado para situações de gravidades extremas, inclusive medicamentos desenvolvidos para atender doentes terminais, para que eles possam desencarnar com qualidade, desencarnar sem dor, por exemplo. Quem de nós, que ao estar cuidando de um ente querido nosso, que a gente já sabe que é terminal, não gostaria de vê-lo desencarnar sem aquelas dores horríveis que o quadro patológico dele o leva a ter? E a indústria desenvolve medicamentos para esses casos. Lastimavelmente, quando eles caem nas nossas mãos, que é as mãos das farmácias, dos vendedores, dos distribuidores e dos compradores, esse uso passa a ser sucateado. E nós vamos ter que cada vez mais saber ler bula, nos dedicarmos a ler bula e buscar ajuda em quem possa nos orientar quando nós percebermos que não conseguimos entender aquela bula. Porque o número de produtos aumentou muito, o trabalho de pesquisa levou a ter disponível para os laboratórios produzirem medicamentos um número enorme de princípios ativos, e nós estamos usando de forma, eu diria, não necessária. Mas para a gente diminuir esse não necessário, nós temos que aumentar o conhecimento que trazemos de nós, a valorização da vida e buscar conhecer o que estamos indo comer. Porque é uma comida, né? A pessoa indo comer um comprimido, é a mesma coisa que comer uma colher de arroz. E passar a ver medicamento como comida. Essa comida é para mim? Não é para mim, então não vou comer. Porque enquanto nós vermos como é um comprimidinho a mais e com a eficiência
do campo científico, os comprimidinhos passam a ser cada vez menores em tamanho e cada vez mais potentes em efeitos no nosso organismo. Isso é outra coisa que nos preocupa, enquanto espíritas. Quando alguém toma um comprimidinho, vamos pegar um comprimidinho aqui. Isso aqui é um comprimido enorme, considerando os que vêm hoje. Os calmantes, os antidepressivos, vocês já viram o tamanho que estão chegando a ser? Cai até daí. E os para o estômago? Comprimidos que foram desenvolvidos para as pessoas tomarem no máximo 28 dias. E aí elas chegam e me dizem que estão tomando, não sou médica não, viu? Graças a Deus, porque eu teria muito impacto ouvir eles. Chegam e me dizem que estão tomando há 8 meses. Era para 28 dias, menos de um mês. E estão tomando seguidamente. Mas na bula está escrito, se tomar, vai levar a demência senil, vai levar a possibilidade do Alzheimer, vai levar a possibilidade em função de ele inibir a produção da dopamina com a serotonina, pode levar a Parkinson. Está escrito. Nós temos que desenvolver a cultura de ler o que estamos comendo. Quando nós vamos nos sensibilizando a esse cuidado, nós passaremos a ter o cuidado de ter pontuado em nós quais são os elementos que sustentam a vida aqui no planeta. E até peço desculpa aos que estão conosco há mais tempo, porque já não aguentam mais me ouvir falar isso, e voltei a falar de novo, porque tem aqueles que você olha nas carinhas e vê que eles não estavam antes. Quais são os elementos que sustentam a vida aqui no planeta? Água, 8 copos ao dia. Não precisa se descrever água no início. Nós somos capazes de, mesmo sabendo que é o lavador universal aqui no planeta, que nós perdemos água na fala. Para ouvir gasta água, para falar gasta água, para o organismo controlar a temperatura corporal e ela ser mantida aos 36,5. Água, manda água para a superfície o tempo todo para ela refrigerar a superfície. Mesmo a gente sabendo que o sistema renal precisa filtrar o sangue, que o sangue passa pelo sistema não sei quantas vezes por dia, e cada vez que passa tem que ter como na filtragem mandar a água embora. A gente diz, eu tomo muita água. Você vai acompanhar a pessoa, ela toma 3 copos ao dia. O que é 3 copos com relação a 8? E com um detalhe, né? Ela toma 3 copos de água, toma sucos industrializados, refrigerantes industrializados. Para cada um copo desses que ela tomou, ela teria que aumentar no mínimo 3 copos de água para essa água limpar o organismo e o sistema renal conseguir adequadamente filtrar os subprodutos tóxicos daqueles industrializados que ela bebeu. Ao contrário, imagina que tem água contida na Ilha do Sul. Sim. Pensam que o suco é líquido, resolve. Aí vamos para o sol. Quem fixa minerais no nosso organismo e quem, pelo menos, investe pesado, o sol, né? Em metabolismo de minerais. É o sol. E não há substituto para ele. A gente agora resolveu, cada um aí quase já está achando que, meu Deus, mas sol é gravíssimo. Para eu ir, eu tenho que ter protetor solar. E aí, como fica? Será que podemos ir para o sol na hora que podemos ir? E ir sem protetor e permitir que o nosso organismo receba esse sol? É nosso dever. Daí nós temos a questão do oxigênio. Somos seres
dependentes de oxigênio. Podemos até ficar sem comer um dia inteiro, 2 dias, e a gente tem reserva aí de gordura que vai... A gente vai ter uma dor de cabeça, vai ter um mal-estar, vai ter moleza, vai ter isso, vai ter aquilo. Morrer não vai, mas fique sem oxigênio para ver. O sistema está pronto. Nós abraçarmos a causa de fazer exercícios respiratórios. E é simples. As aberturas aqui, a nossa irmã Ana Maria já nos coloca, já nos sensibiliza, já nos treina e vamos em frente. O outro elemento é qualidade do sono. E do quarto de dormir. Nós temos que nos esforçar para, dentro do que é possível a nós, ter quarto de dormir que seja quarto de dormir. E sala de computador, e o computador ir para outro lugar, a televisão no mesmo lugar do computador, e o celular também na mesma sala do computador, porque os três se combinam entre si. Eles não se combinam, é com a nossa qualidade de sono. Ah, mas dormir com o celular longe? Sim, com o celular longe. A gente dormiu sem ele até hoje. E mesmo porque põe ele no som alto lá do outro lado, na hora que ele tocar a corda, levanta, vai lá e atende. Porque a irradiação que eles emitem é contraditória ao processo de reciclagem e de introspecção que nós precisamos fazer no sono. E nenhum dos três tem irradiação positiva à saúde. Todos três, as irradiações deles são nocivas. E é lógico que sempre aparecem os aproveitadores do reino para oferecer compre esse pano e põe na televisão que ele absorve a irradiação da TV. Compre esse gel e mergulhe seu celular que ele... mas olha, não nos iludamos. Mesmo desligados. Mesmo desligados, eles estão emitindo e estão sendo nocivos. Vamos para o outro elemento aí. Qual é o outro elemento? Caminhada. Exercício físico, caminhada e alongamento. Ah, e o que alongamento tem com saúde? O que alongamento tem a ver com saúde, gente? Como assim? Plasticidade dos movimentos do corpo. Você movimenta Para produzir as estruturas, inclusive os neurotransmissores. Todos os bons neurotransmissores do nosso organismo dependem de movimento para serem não só produzidos, como disponibilizados no sistema adequadamente, e no movimento é que nós os utilizamos. E nos reciclamos para nos administrar frente às variáveis. Ao longo do dia chegará a notícia que um carro subiu numa calçada e que uma família estava saindo da igreja e teve uma das pessoas vitimadas. E nós temos que nos administrar nessa variável. Extremamente impactante. E a gente tem que se administrar, absorver, orar, voltar ao normal, porque precisamos missionariamente continuar a nossa marcha mediúnica e de atendimento aos outros, inclusive àqueles que teve seu ente querido vitimado. E nós temos que ter uma dinâmica que nos permita nos sensibilizar, nos tocar, viver aquilo e retornar à nossa dinâmica missionária para levarmos adiante o nosso processo mediúnico com a máxima dignidade e produtividade possível. E isso não é nada fácil. Nós não estamos falando de coisa fácil. Nós estamos falando dos esforços que precisamos fazer para frente às variáveis possíveis todas,
mantermos nossas estruturas em condições de sermos ativos e atuantes nas conjunturas todas que vão no movimento acontecendo. Alimentação. Vamos colocar aqui alimentação bioquímica, né? Porque tudo é alimentação. Nós temos que nos acordar para a situação de que alimento, na verdade, tudo é. Mas o que é nutritivo? O que é que nutre a minha caminhada mediúnica? Nós estamos aqui numa casa tratando mediúnica. E não adianta eu ficar iludindo que se eu ficar só rogando aos espíritos, orando, sem cuidar para que o sistema possa estar em condições de efetivamente operacionalizar ações frente a meus irmãos, que só orar e pedir aos espíritos e manter bons pensamentos, eu estarei inclusive não seguindo o Evangelho de Jesus Cristo, que é o nosso maior mestre e que já disse que fé sem ação é morta. Ele em nenhum momento nos propôs sermos pessoas que ficássemos ajoelhados rezando. Ele nos convida à prece, ele nos convida à reflexão, ele nos convida à avaliação e ele nos convida a estarmos pessoas em condições de operar ações. E ele operava o tempo todo. Nenhum momento ele soube de Cristo meio que saindo pela retaguarda ali e tirando o corpo fora. Nessa alimentação bioquímica, nós temos o cuidado de que ela seja nutritiva em todos os sentidos. Ela é nutritiva ao bioquímico, ela é nutritiva nossas dinâmicas, nossos movimentos, ela é nutritiva aos nossos quadros que o espírito utiliza do que o perispírito conseguiu imprimir na célula e que ela produziu material, neurotransmissores e etc., hormônios, neurotransmissores que nos colocam no movimento frente às comunidades que estamos. Aí é um novo olhar sobre a alimentação. Ela não é só para nutrir o corpo, ela nutre o ser na sua forma integral. Pois não. Você falou para comer remédio como se fosse alimento, comer os alimentos como remédio. Aí agora. É agora. E é o que o nosso grande filósofo já nos colocou lá antes de Cristo. Hipócrates, faça do seu alimento o seu medicamento. Porque aqui, como ela é nutritiva, ela passa a ser o nosso medicamento. Nós não temos que, a qualquer momento, estar o tempo todo à mercê da necessidade dos medicamentos em si. Dos medicamentos alopáticos, vamos dizer isso. Eles são bons, eles estão aí a serviço da humanidade para as necessidades. Agora vamos pensar na alimentação afetiva. Não esquecer de que essa alimentação seja sem agrotóxico. Sim. Vai estar lembrando aí que que a gente busque que essa alimentação seja sem agrotóxico. E nos dar ciência, e eu diria, assumir mesmo que sabemos que, lastimavelmente, somos o país onde todos os agrotóxicos proibidos nos piores países do mundo em matéria de saúde pública são liberados livremente para uso no Brasil. Açúcar também. Hã? E até importa. Não, são importados. Grande número deles. Tá? A maior produtora
de agrotóxico no mundo, ela não produz no Brasil, produz minimamente no Brasil, com suas estruturas fundadas lá fora. Nessa alimentação afetiva, aí vem a alimentação emocional, cultural, e uma alimentação que é fundamental a gente acordar dentro do que o irmão Antônio Gringo foi nos trazendo. A alimentação aos nossos talentos. Todos nós trazemos muitos, né? Uns mais rudimentarzinhos e outros a gente já traz com uma determinada prontidão. Valorizar. Ah, me aposentei e eu exerci uma profissão dentro desse meu talento a vida inteira. O que eu posso fazer para buscar um trabalho voluntário e continuar disponibilizando e alimentando esse meu talento? Eu não estou trabalhando esse meu talento profissionalmente falando. Eu estou trabalhando mas eu sei que eu trago Qual a maneira que eu tenho de aplicar esse, de alguma forma, nutrido? Eu não tenho dúvida que alimentar nossos talentos, aqueles que a gente traz mais avantajados em a produção já, não vou dizer que a gente traga grandes talentos, mas aquele que a gente traz que já nos toca a alma. Eu não tenho dúvida que alimentar esse talento numa ordem do fazer não seja um alimento altamente nutricional ao nosso processo mediúnico. Podia dar um exemplo? Posso? Você está falando de leitura, está falando... Ou leitura, ou compor um grupo de terceira idade para trabalhar aquilo, mas especialmente leitura e estudo. Mas nem todos gostam de estudar livro. Nem todos gostam de estudar em livro. Imagina uma senhora que traz talento para a área da nutrição, essa de comida mesmo, comida. E, portanto, ela não vai ser uma pessoa que vai pegar livro de profundidades sobre a nutrição, estudo dos nutrientes e tal. Mas se ela pegar e começar a consultar livros de receita e o que a humanidade já está conseguindo perceber como receitas que são saudáveis, que não são saudáveis, e ela produzir para ela, para a família dela, aí vende para a melhor amiga, e vende para a filha da melhor amiga que não tem tempo de cozinhar, e além dela estar movimentando, até ajudando na sua parte financeira, como aposentada que ganha sempre menos do que ganhava antes, e estar circulando e estar enviando vibrações positivas de alimentação, nutrição, preservação de vida e saúde. É verdade. Sabe, cada um se encaixar no seu. A programação também. E até me dou como